Sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas a um Clube do Livro. Estamos aqui para o nosso 15º encontro do Clube do Livro. Esse momento onde a gente estuda, a gente compartilha, a gente se escuta e a gente aprende um pouco. Eu aprendo com esse belíssimo livro, eu tento transmitir para vocês um pouco do que eu compreendo dessa leitura, que eu tenho feito sobre ele. Vocês têm compartilhado lá no YouTube, gratidão pela partilha de vocês acerca das impressões, do que vocês têm vivenciado conosco, e o CAC só tem a agradecer. Então, nós estamos aqui para o nosso Clube do Livro. Então, nós estamos com o livro Voltei, a História do Irmão Jacob, a psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro, essa que vos fala. Então, é uma alegria imensa que eu estou aqui de volta para partilhar com vocês esse Clube do Livro. Vamos lá? Bom, como já disse a vocês, esse é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade, Estudos Espíritas. Nos segue, nos acompanha, curte os nossos vídeos lá no canal do YouTube, nos segue no Instagram, entra no nosso grupo do WhatsApp, que você vai receber muita notícia boa. Nosso grupo não para, nosso canal não para, sempre tem uma novidade lá para vocês, tá certo? Bom, e nós estamos aqui no capítulo 4, que é o capítulo Vida Nova, e hoje nós vamos estudar o item 4.3, que é o item surpreendido. Como o próprio nome diz, vamos ver o que Jacob nos surpreende aqui mais uma vez no estudo desse livro. Se é que ele sempre nos surpreende muito com essa divisão das suas experiências, das suas impressões e da sua aprendizagem também nessa transição dele do mundo carnal para o mundo espiritual. Então, vamos rememorar, vamos ler o nosso capítulo, vamos contemplar e vamos aos convites à reflexão, que é o momento onde eu deixo para vocês algumas provocações, tá bom? Lembrando que esse é o penúltimo item desse capítulo. Semana que vem nós estamos finalizando o capítulo 4, tá certo? E eu já quero mexer um pouquinho nessa dinâmica do estudo, para que a gente possa, a partir do capítulo 5, a gente já pensar em outras formas de ler, né? Porque o Clube do Livro também tem um propósito de trazer para vocês uma leitura dinâmica, uma leitura reflexiva e novas modalidades também ao olhar para essa literatura espírita que é tão instrutiva e é tão boa oportunidade da nossa evolução como seres, como pessoas e como, principalmente, espíritas que aqui somos e que aqui estamos. Bom, vamos lá rememorar o que é que nós discutimos na semana passada. Então, nós trabalhamos na semana passada esse capítulo 4, no item 4.2, impressões diferentes, e o que é que esse capítulo e esse subitem nos trazem, né? Na semana passada. Que Jacob descreve aí suas mudanças e percepções nessa sua transição desse mundo material para esse mundo espiritual. E aí ele traz muito o que ele sente nesse despertar, nesse plano espiritual. E ao observar as pessoas e o ambiente ao redor, ele percebe que sua sensibilidade está alterada. Ele consegue, nesse momento, gente, já ver as coisas de maneira muito diferenciada. Ele já nos traz aí essa sua capacidade de leitura diferenciada. Aquilo que a gente sempre diz, né? Que aqui a gente ainda tem um véu, esse véu da ignorância, esse véu da materialidade, que nos impede de olhar as coisas de maneira plena, de maneira mais livre de amarras, mais livres, né, de sentimentos tão pequenos que esse mundo material ainda nos pesa. E quando Jacob olha de maneira diferente, ele nos ensina que, estando lá nesse mundo imaterial, nesse mundo espiritual, nós temos uma capacidade de olhar o mundo, de ler o mundo de maneira mais próxima ao divino. Não de maneira divina, porque estamos no processo evolutivo, mas de maneira mais límpida, mas sem essas amarras que a materialidade nos traz. Então, permitindo que ele note sutilezas que antes ele não percebia, belezas que antes ele não percebia, ensinamentos que antes ele não conseguia compreender. E volto sempre a dizer a cada encontro, e olha que Jacob era um espírita, ou seja, um estudioso da doutrina espírita, um praticante da doutrina espírita, e mesmo assim o seu olhar se desvela nesse desprendimento. Imagine nós, né? Ainda caminhando aí nesse processo de evolução espiritual.
Então, os quadros espirituais que se formam diante de Jacob são diferentes dos que ele via quando estava encarnado. Como se agora ele tivesse acesso a uma dimensão mais profunda da realidade, das compreensões, das leituras, demonstrando justamente esse abrir desse olhar, esse desvelar dessa realidade que antes ele não via. E aí ele refere para nós, né, sentimentos e pensamentos que parecem mais evidentes e acessíveis do que antes, quando ele estava enclausurado aí nessa matéria, nesse corpo físico, tornando, portanto, mais claro o estado íntimo de cada espírito presente. Então ele consegue ver melhor o que era a filha dele, o que é a filha dele, o que são esses irmãos espirituais, porque agora ele consegue visualizar as essências, aquilo que cada um de nós levamos e carregamos para além dessa materialidade. Então, é notado também neste item, impressões diferentes, que as emoções irradiadas pelas entidades que estavam ali em volta dele criam uma espécie de atmosfera, de áurea, como alguns chamam, né, ao redor delas, né? E que essa áurea, essa atmosfera, vai obviamente depender do grau de evolução espiritual de cada um desses espíritos, né? E o que vai influenciar também esse ambiente espiritual. E aí até nos lembra muito quando a gente às vezes diz, tal pessoa, quando eu estou próxima dela, eu sinto a tranquilidade imensa. Quando eu estou próxima dessa pessoa, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais plena, me sinto até mais livre. Compartilhando sempre com vocês aqui no nosso Clube do Livro, eu tive a semana passada uma semana muito cansativa, muito, né? Dessa vida corrida que todos nós temos. E esse final de semana, passei o final de semana com meus pais e fui para lá deixa eu me lembrar, no sábado, né? Já estou aí porque voltei um dia após do normal, né? Geralmente eu vou para a casa dos meus pais ao sábado, volto ao domingo. Esse final de semana fui ao sábado e voltei hoje pela manhã, que é a segunda, o dia que eu gravo aqui esse Clube do Livro. E eu estava muito cansada, e eu digo, eu vou dormir um pouco mais cedo, mas eu estou aqui na companhia da minha mãe, não dormi nem tão cedo, mas eu tive um sono tão restaurador, mas tão pleno, e tenho certeza para dizer a vocês que não está relacionado com o fato de ter dormido cedo e acordado tarde, porque isso eu não fiz, eu não dormi cedo e nem acordei tarde. E não está relacionado apenas ao fato de eu não ter trabalhado no período que eu estava lá na casa dos meus pais, mas a atmosfera que o colo de mãe representa, a atmosfera que é estar sobre um lar de amor e de proteção, que é na casa dos nossos pais, e é isso que a casa de um pai e uma mãe deve representar aos seus filhos, um lar de amparo, de proteção, de amor, e que, portanto, vai ter uma atmosfera, né, espiritual diferenciada, que nos restaura, que nos protege, como filhos, assim como a casa dos filhos também deve representar para seus pais. Uma casa de proteção, de amor, de leveza, e é disso que devemos fazer, sejamos pais, sejamos filhos, né? Emanar também energias de amor, de paz e de proteção àqueles que nos arrodeiam, especialmente aqueles que Deus, de maneira tão generosa e tão amorosa, escolhe para estar ao nosso lado de maneira mais próxima nesse caminhar nesse mundo carnal. Então, percebe que, embora seja uma região de assistência, aquele momento que Jacob vivenciava, ainda há gradações vibratórias entre os espíritos, e isso modifica a forma como cada um se apresenta aos sentidos espirituais. Então, naquele momento do desenlace de Jacob, aquelas pessoas, aqueles espíritos, né, melhor dizendo, gente, não eram pessoas, mas também as pessoas, né, que estão ao lado dele nesse momento, tinham atmosferas, tinham energias diferentes. E que ele percebia isso muito facilmente, e que ele percebia isso a partir de gradações vibratórias, que são muito dizidas pelo brilho que esse espírito se apresenta, né? Quanto mais luminoso, mais pura é sua energia, mais límpida é sua áurea, mais límpida é sua atmosfera. Então, quando a gente também está num ambiente restaurador, significa que aquele ambiente também está mais límpido, com energias boas efluindo sobre nós, tá bom? Bom, reconhece, né, finalizando aí esse item 4.2, reconhece que suas impressões estão ligadas à sua própria condição moral
e ao seu grau de equilíbrio ou perturbação interior pelo qual passa. Então, aquilo que nós vibramos ao nosso redor, aquela energia que emanamos, está muito associada à nossa condição moral. Quanto mais imoral somos, mais imoral é o nosso espírito. Afinal de contas, a doutrina nos ensina que não viramos anjo quando desencarnamos, que não viramos pessoa boa se não éramos uma pessoa boa aqui encarnado, que não seremos um espírito puro e límpido e perfeito se aqui não buscamos essa limpidez, essa moralidade. Então, Jacob nos ensina isso, que esses espíritos eles vão brilhar uma atmosfera a depender do seu grau de evolução espiritual e moral. Então, Jacob relata que sua visão espiritual se amplia e se redefine. Ele enxerga melhor e ele também agora enxerga mais. Então, olha como ele também aprende e nos ensina, mostrando realidades vibratórias e emocionais que antes ele não enxergava, que antes estavam ocultas e que agora influenciam diretamente sua forma de perceber pessoas e ambientes. Então, vejam que Jacob aqui nos traz nesse item impressões diferentes, como à medida que ele desencarna, como à medida que ele adentra esse mundo espirituais, suas impressões também vão se tornando mais límpidas, mais claras, mais plenas, mostrando como aprendemos e evoluímos também com esse processo de desenlace. Bom, vamos então seguindo a leitura do nosso capítulo, nós continuamos nesse capítulo que é o capítulo Vida Nova, mas entramos nesse item 4.3, que é o item surpreendido. Então, a partir de agora, eu faço a leitura para vocês, repetindo do capítulo 4, item 4.3, surpreendido. Dispunhamos-nos a deixar o abrigo a que nos refugiáramos, quando percebi que me encontrava em trajetos impróprios. Arraigado à ideia de que seria visto por amigos encarnados, não ocultei um gesto de aborrecimento. À distância do leito, aquele roupão alvo não deixava de ser escandaloso. Marta, que me seguia as reflexões, sorridente, vestia-se com apurado gosto. Ia expor-lhe os receios que me assaltavam, quando se adiantou, asseverando que as preocupações do momento me atestavam as melhoras. Um homem desalentado não pensa em roupa, disse-me alegremente. Acrescentou que Bezerra e o irmão Andrade não se demorariam e que a solução do problema fora prevista na véspera. De fato, transcorrido alguns minutos, chegaram atenciosos. A possibilidade de endereçar-lhes a palavra encheu-me de imenso júbilo. Abracei-os reconhecidamente. Trouxera-me um costume cinza, muito semelhante aos que eu aí proferia no verão. O irmão Andrade ajudou-me a vesti-lo. Mais alguns instantes, e entre os dois benfeitores que me amparavam lado a lado, oferecendo-me os braços, afastamo-nos da praia. Enorme o movimento nas vias públicas, a mesma diferença que assinalara no mar, nas plantas e no casório notava nas pessoas. Cada qual se revestia um diálogo diferente. Não me sentia, contudo, disposto a formular indagações. Assombrava-me com a locomoção própria, e esse problema naturalmente solucionado bastava por enquanto a minha capacidade de analisar. Andava sem grande desenvoltura. Todavia, a lentidão de meios passos obedecia à inexperiência e não a qualquer impedimento por parte do corpo, que reconhecia leve e ágil. Aproveitar o momento para acentuar observações nesse sentido, quando a apressada senhora, sombraçando o embrulho de vastas proporções, investiu indiferentemente contra nós. Grande foi o abalo para mim. Recuei no movimento instintivo, temendo o atrito, mas não houve tempo. A dama atravessou-nos o grupo, sem dar conta de nossa presença. Assustado, procurei o olhar dos companheiros. Todos me fitavam sorridente. Este, meu caro Jacob, falou Bezerra bem-humorado,
é o novo plano da matéria, que vibra em graduações diferentes. Passou por nós sem perturbar-nos, exclamei. Por nossa vez, não perturbamos também, acentuou o irmão Andrade, satisfeito. O incidente chocara-me. Via-me perfeitamente integrado no antigo patrimônio orgânico. Não estaremos num corpo de ilusão? Ousei interrogar. Bezerra esclareceu delicado. O poder da vida, na ilimitada criação de Deus, é infinito, e a mulher que passou despercebidamente por nós, cujo veículo de carne caminha para a morte, poderia fazer a mesma pergunta. A pequena ocorrência nos dava bastante material à reflexão. Gostaria de trocar comentários e propor questões diversas. Todavia, o meu abatimento ainda era grande. Deixei-me, pois, conduzir sem relutância, de imprevisto a imprevisto. Bom, finalizamos aqui a leitura desse item 4.3 no capítulo Surpreendido, e vou voltar para vocês com algumas contemplações que eu separei ao longo desse capítulo, que ele até já nos repete aquilo que já discutimos anteriormente, né, quando fizemos esse rememorar. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui de destaque para vocês é quando ele já começa dizendo aqui que dispunha-nos a deixar o abrigo a que nos refugiáramos, quando percebi que me encontrava de trajes impróprios. Olha a preocupação ainda de Jacob sobre suas vestes, né? E essa é uma curiosidade que talvez tenhamos sobre o mundo espiritual. O que lá a gente veste? Já que roupa é materialidade, né? Já que tecidos é matéria. O que nos veste nesse mundo? Será que lá ficamos desnudos? Assim como nascemos nus, retornamos nus, e olha como Jacob nos traz aqui ensinamentos, né? E aí ele coloca aqui para nós, lembrando, né? Sua filha, Marta, um homem desalentado não pensa em roupa. Disse-me alegremente. Então, sua filha, desalento, que é aquela preocupação, aquela tristeza, não pensa em roupa, mas Jacob já pensava sobre isso. Então, isso já demonstrava para Marta essa capacidade de Jacob de articular pensamentos, de já trazer para ele reflexões, preocupações, e ao mesmo tempo também ainda de manter essa materialidade que vinha lá desse mundo espiritual. E aí Marta traz para ele que os seus amigos, seus mentores espirituais estavam de retorno, e quando eles retornam, tanto Bezerra quanto o irmão Andrade, aqui ele nos coloca que abracei-os reconhecidamente. O que é que Jacob reconhece? Reconhece essa proteção espiritual que estava sempre presente, que talvez ele ainda com esse olhar coberto, vestido pela materialidade que esse mundo nos dá, faz com que a gente não perceba a presença dos nossos amigos espirituais que estão sempre a nosso lado. Desde aqueles momentos mais alegres, bons, que vivenciamos, até nos nossos momentos dolorosos de tristeza, desespero, de angústia, quando nós estamos sintonizados a Deus, esses amigos espirituais, eles se tornam mais perceptíveis, mas eles jamais nos abandonam. Talvez eles não consigam estar tão próximo quando eu estou lá desconectada, quando eu estou lá muito adormecida nos meus bons pensamentos, nas minhas vibrações mais salutares, mais saudáveis, mais amorosas, mas eles jamais se afastam por completo. Então, abracei-os reconhecidamente. Jacob nos ensina da necessidade de reconhecer a presença constante desses amigos espirituais e não aguardar apenas nesse momento do nosso desenlace, tá certo? Aqui, Jacob nos traz que o irmão Andrade ajudou-me a vesti-lo. Então, essa roupa, esse costume, né, que era assim chamada as roupas antigamente, um costume cinza, essa manta. E aí, para você que puder, né, ver as imagens, eu trouxe aqui uma imagem
do filme de Jesus, onde ele está vestido com a manta simples, branca, cinza, lembrando a nós que essa coisa de marca, de roupas sofisticadas, de moda, isso é só materialidade. E a pandemia vem muito a nos ensinar, né? Quantos de nós estavam com guarda-roupas lotados de roupas, de calçados, de objetos, e nada podemos utilizar. Então, no mundo espiritual, nada disso tem valor. É como se estivéssemos realmente num abrir de olhos para o significado da vida, que a pandemia foi um momento de oportunidade para muitos, e espero que muitos tenham aberto os olhos para entender o verdadeiro significado que essa vida tem, né? E ele não está nessa materialidade. Então, Jacob nos diz aqui que o irmão Andrade ajuda ele vestir, né? Essa roupa cinza e que agora o vestia apenas para trazer um conforto. Cada qual, nesse momento, Jacob via que tinha um halo diferente. Halo é um círculo que envolve as coisas, né? Que lembra até os anjos têm um halo acima da cabeça, né? Dentro da crença da presença dos anjos. Então, os espíritos também têm halos diferenciados, têm luzes diferenciadas que vos envolve. E agora que Jacob tinha esses olhos mais límpidos, mais claros, mais perceptível, ele conseguia ver essa diferença desses halos. E aí ele nos traz aqui, andava sem grande desenvoltura, a lentidão de meios passos, obedecia na experiência e não qualquer impedimento por parte do corpo, que reconhecia leve e ágil. Então, esses espíritos leves, ágil, que agora tinha essa luminosidade ou não em volta deles, fazia com que esses espíritos, eles volitassem, né? Que nos parece voar de maneira mais fluida e mais fácil por esse mundo material e imaterial. E aí ele conta esse fato engraçado, né? Ele mesmo desencarnado, ele encontra outro espírito e achou que iriam bater matéria com matéria, né? Que eles iriam colidir, que eles iriam se chocar, que eles iriam tombar um contra o outro. E ele toma um susto, porque a dama atravessou-nos o grupo, né? Então, essa senhora que vinha com pacotes volumosos na mão, consegue passar por entre o grupo. E aí ele diz, como é que isso é possível? E aí, o seu irmão Bezerra e o seu irmão Andrade diz a ele, este, meu caro Jacob, é um novo plano de matéria que vibra em graduações diferentes. Então, é um plano de matéria de pouca densidade, de uma matéria mais límpida, mais leve, que, portanto, é capaz, sim, de intercruzar. É no mundo material que dois objetos não ocupam o mesmo espaço, né? Eu não consigo que nesse ambiente aqui esteja o mesmo lugar que meu copo está ocupando, outra coisa ocupe. Mas no mundo menos material, que é esse mundo espiritual, ou até no mundo imaterial, que é esse mundo espiritual também, de evolutivo, essas matérias, sim, elas podem atravessar espaços e ocupar até mesmo espaços ao mesmo tempo, porque elas agora têm graduações energéticas diferentes. Então, passou por nós sem perturbar-nos. Exclamei, por nossa vez, também não perturbamos a ela. O irmão Andrade diz, nem a gente perturbou esse espírito, nem esse espírito perturba nós. E ele fica chocado com isso. Como pode? Olha, Jacob, que era um estudioso da doutrina. Não estaremos num corpo de ilusão? Ele se interroga, o que é isso que está acontecendo? Será isso uma mágica, uma ilusão? Então, ele se coloca sobre isso e Bezerro esclarece, né, que a pequena ocorrência ali é o poder da vida, não ilimitada criação de Deus como infinito. E a mulher que passou despercebido por eles, cujo veículo de carne caminha para a morte, poderia fazer a mesma pergunta, se parasse para olhar. Como pode isso acontecer? Então, era uma ocorrência que Jacob nos coloca como de grande reflexão. Né? Como nesse mundo espiritual, essa matéria ela já não existe e que, portanto, ela se intercruza. Daí a possibilidade de estar aqui, você aí, e a gente estar rodeado e na presença de irmãos espirituais.
E eu sei que cada vez que a gente para ouvir, estudar esse nosso clube do livro, nossos amigos espirituais, e a mim, principalmente esses amigos responsáveis pelo trabalho desse grupo, Kardec, Amor e Caridade, o nosso CAC, ele se faz aqui muito presente, porque eles são nossos irmãos que sempre nos acompanham, zelosos, estão aqui me intuindo, estão aqui me ajudando, estão aqui me esclarecendo, mas também permitindo que eu diga aquilo que o meu livre-arbítrio me permite. Então, eles estão a me ajudar, jamais apenas decidir por mim. Então, o último ponto que eu trago aqui é quando ele fecha assim: deixei-me, pois, conduzir sem relutância de imprevisto a imprevisto. Então, ele finaliza esse item surpreendido dizendo: a partir desse momento, eu deixo esse mundo espiritual me surpreender. Eu me abro para esse mundo espiritual para que eu possa aprender com ele. E não chego a esse mundo espiritual achando que as coisas são dessas ou daquela maneira, que as coisas acontecem desse ou daquele jeito. Então, ele se torna, sim, aberto a partir desse item 4.3, surpreendido. Tá bom? Então, vejam que lindo item, esse item surpreendido. Quantas lições esse livro tem, né, gente? Eu até, às vezes, fico assim pensando, mas, poxa, a gente poderia fazer itens mais rápidos. Mas não é o nosso objetivo terminar o livro rápido. Não é o nosso objetivo encerrar esse clube do livro. Lembrando que nós não vamos parar, viu, gente? O recesso a gente segue, até porque são gravados. Vocês podem ouvir aí no seu momento até do banho, nas suas férias, no seu recesso, para quem tiver. Muitos também não têm recesso em janeiro, né? Já tiraram férias em outro momento. Então, seguimos nosso Clube do Livro, não perde, tá bom? Não perde a sua rotina, nós estamos aqui. Então, nós vamos seguir nesse caminho lento? Sim, porque o objetivo do nosso estudo é olhar esses novos horizontes, é pensar, é refletir. Então, vamos lá para mais 3 convites à reflexão acerca desse item 4.3, tá bom? Surpreendido. Então, o que é que eu coloquei aqui? O que mais surpreende o irmão Jacob ao perceber que suas expectativas sobre a pós-morte não correspondiam à realidade encontrada? O que é que vocês acham? O que mais surpreende a Jacob? Ele perceber que nada sabia? O que é que mais surpreende? Então, como a surpresa de Jacob revela a diferença entre o conhecimento teórico que ele tinha da vida espiritual, lendo, estudando, e a vivência real após o desencarne. Então, existe uma diferença entre o que nós estamos estudando aqui e o que nós vamos viver. E isso está muito relacionado, gente, àquilo que eu levo de energia, de moral, de vibração. Então, Jacob revela essa diferença entre o que ele achava que sabia e aquilo que ele vive. Mas isso não onera de maneira nenhuma a nossa necessidade de estudar, porque vejam que Jacob compreende as coisas, mesmo aquilo que para ele é novidade, ele consegue ler e compreender essa realidade que ele agora vive, porque ele leva esse estudo da doutrina espírita como um grande ensinamento para o mundo espiritual. E a última reflexão que eu boto aqui é de que forma nossas próprias crenças e hábitos podem nos surpreender quando enfrentamos situações espirituais para as quais acreditamos estar preparados. Então, de que forma essas crenças e esses hábitos nos surpreendem na leitura desse mundo, tá bom? Lembra que esse nosso item, surpreender, foca justamente isso, como Jacob é surpreendido com novos e novos ensinamentos. Bom, então nós encerramos mais uma vez aqui esse nosso Clube do Livro, esse nosso 15º encontro. Então, o CAC novamente te aguarda na próxima semana, sem intervalo, sem recesso, sem férias. A gente segue aqui com nossa escuta, leitura e discussão do Clube do Livro. Então, eu te agradeço novamente por mais uma vez estar aqui comigo no Clube do Livro. Voltei à história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, que foi apresentado por mim, Glécia Carneiro. Então, tenho muita alegria de estar aqui com vocês e te aguardo, sim, na próxima semana com mais um item desse Clube do Livro. E lembra, semana que vem nós estamos finalizando esse capítulo 4, imperdível, tá certo? Um grande abraço para você